Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel dentro da Antena Zero, para mais uma edição da nossa série que a gente está fazendo aqui no Desobediência, que se chama Leituras do Anarquismo. A gente está aí durante 13 edições falando sobre clássicos anarquistas aí, introduzindo, né, para o pessoal ver se se interessa, e quem já tem interesse conhecer mais, e quem conhece revisar, enfim. E aí hoje estamos aqui nessa mais uma edição para falar sobre um anarquista também muito influente, muito conhecido, o italiano Enrico Malatesta, acho que é isso, se eu falei certo. O Felipe, que vai trocar uma ideia com a gente hoje, vai me corrigir. Estou aqui com o Felipe Correia, que faz parte do Instituto de Teoria e História do Anarquismo, ou anarquista, Felipe? Anarquista. Anarquista e da OASL, da Coordenação Anarquista Brasileira, para trocar uma ideia aqui sobre esse personagem. Valeu aí, Felipe, por colar e trocar essa ideia com a gente. Valeu, Suna, obrigado aí por me chamar de novo, agradeço a você, agradeço aí a Desobediência Sonora, e acho que o assunto é importante, né? O Malatesta é uma figura de destaque aí no campo do anarquismo, e acho que tem algumas contribuições aí para fazer para a gente. Ô Felipe, começando bem pelo começo, porque a gente nunca falou do Malatesta aqui do Desobediência, né? Eu queria que você falasse um pouco quem que foi o Enrico Malatesta, né? E também outra coisa que algumas edições é diferente, em umas a gente fala sobre só a vida da pessoa, esse em específico a gente vai tratar do texto dele chamado A Anarquia, né? Então também queria que você falasse um pouco desse texto e o contexto que estava inserido tudo isso, né? Porra, legal, cara. O Enrico Malatesta foi um anarquista italiano, né, importantíssimo, está dentre os mais influentes anarquistas da história, que viveu entre 1853 e 1932 e que teve uma vida enorme no anarquismo, né? Ele foi anarquista por mais de 60 anos, né? De 1871, 72, ali no contexto, né, do racha da Primeira Internacional, até o final da sua vida. Ele teve grandes contribuições no campo da teoria e da prática para o anarquismo e viveu, né, praticou esse anarquismo na Europa, mas também nas Américas, né, tanto na América do Norte quanto na América Latina e também no norte da África, né? Ele participou de diversas organizações anarquistas ou partidos anarquistas, como ele gostava de falar, desde a aliança que ele fez parte com o Bakunin até a União Anarquista Italiana, que ele vai construir mais ao final da vida dele, passando por outras iniciativas importantes, né? Ele teve também uma contribuição destacada em organizações e movimentos de massa que vão desde a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, como ficou conhecida a Primeira Internacional, e também esteve próximo de outras iniciativas como a União Sindical Italiana, chamada USI, né, ajudou a construir os primeiros sindicatos revolucionários na Argentina, entre outras experiências de massas, né. Ele participou também de inúmeras insurreições armadas, como foi o caso das insurreições na Itália em 1874 e 1877, e teve uma contribuição também bastante relevante na imprensa anarquista, né? Só para citar alguns dos jornais que ele fundou, dirigiu, né, e nos quais ele escreveu, a gente poderia mencionar La Questione Sociale, Pensiero e Voluntà, Humanità Nova, né, e vários outros aí que acabaram reunindo o conjunto total, praticamente, das publicações que ele tem na vida, né?
Ele também fez inúmeras conferências, né, editou muitos panfletos, escreveu alguns livros e teve uma vida muito agitada. Né, desses 60 anos aí dentro do anarquismo, mais ou menos uns 10 ele passou na prisão, né, foram várias prisões, provavelmente umas 10 ou 15 prisões ao longo da vida, e ele passou vários períodos nessas prisões, né, contabilizando aí mais ou menos uns 10 anos no total, e terminou morrendo vítima do fascismo, né, nos anos 30. O texto que a gente vai conversar hoje, ele se chama A Anarquia, como você tinha falado. Ele foi esboçado pela primeira vez no ano de 1884, né, publicado nesse jornal que eu mencionei, La Questione Sociale, de Florença, e depois esse texto definitivo que a gente conhece hoje, ele foi escrito e publicado entre 1891 e 1892, quando o Malatesta estava exilado na Inglaterra, né? Ele vai ser primeiro publicado em brochura, né, um livretinho assim, no ano de 1891, pela biblioteca do Associazione, que era um jornal do qual ele fazia parte, e depois vai ser publicado em 9 partes no periódico Freedom, né, nesse momento que ele está na Inglaterra, aí, entre 1891 e 1892. E é um dos textos mais traduzidos, mais impressos e mais difundidos do anarquismo como um todo, né? Então, se a gente for pegar aí os textos que tiveram um impacto no mundo todo, certamente esse é um deles. No Brasil, esse texto foi traduzido e publicado no final dos anos 80 pela primeira vez, pela editora Novos Tempos, e depois ele foi reeditado naquela coleção vermelhinha, né, em 1999, e depois reeditado em 2001 pela editora Imaginário. Se as pessoas tiverem interesse, é um livro que está disponível tanto em papel, vocês conseguem comprar aí pela internet, mas também tem disponível o texto gratuito aí na web para baixar, né? Esse é um texto de propaganda do anarquismo, então é um texto introdutório, vai fazer, né, uma crítica do capitalismo, do Estado, das classes sociais, da moral vigente naquela época, vai definir o que o Malatesta chama de anarquia, que é o projeto dele de sociedade futura, de socialismo sem Estado, e ele traz também alguns elementos daquilo que foi chamado do seu método da liberdade, né, ou seja, os meios para promover a transformação social. E esse é um texto que traz um destaque considerável na polêmica em torno do Estado. Como as pessoas devem saber, né, essa polêmica foi uma polêmica muito forte, né, graças a essa disputa que houve dentro do campo socialista, entre anarquistas, marxistas e outros, e, portanto, ele vai tratar bastante dessa questão do Estado, sustentando uma leitura anarquista, né? E sobre o texto, por fim, é um texto que é influenciado pelo Bakunin, pelo Kropotkin, e que também o Bakunin e o Kropotkin são mencionados, né, nominalmente no texto, e eu vejo também uma certa influência do Proudhon. Esse texto ele foi publicado na Europa, num momento que, em termos de conjuntura, né, a gente está falando dos anos 1880 e 1890, a Europa vivia ainda um refluxo considerável dos movimentos populares graças à repressão da Comuna de Paris. Então, a Comuna de Paris aconteceu em 1871 e houve depois dela uma onda imensa de repressão que abateu não só a França, mas toda a Europa, e isso ainda estava em vigência. A Europa buscava se rearticular tanto no campo dos movimentos populares, e a tentativa de rearticular a Internacional acontecia naquela época, e se tentava também articular os anarquistas que naquele momento estavam passando por um período insurrecional, né, de propaganda pelo fato. É aquela ideia, né, dos atentados, os assassinatos que vão acontecer ali na Europa Ocidental, nessas décadas de 1880, 1890, e começa nesse momento, né, uma iniciativa de um sindicalismo revolucionário que começa a ser construído e que vai culminar com a fundação em 1895 da Confederação Geral do Trabalho, a CGT francesa,
sindicalista revolucionário que vai ter um impacto no mundo todo, inclusive aqui no sindicalismo brasileiro da Primeira República, né? E era também um momento de ascensão do socialismo parlamentarista, em particular na Itália. Isso tem uma importância significativa, porque um antigo anarquista, uma liderança importante da época, Andrea Costa, no ano de 1879, havia deixado o anarquismo e passado a reforçar esse campo da social-democracia, do socialismo parlamentar, e, portanto, essa ascensão também motiva muitos dos conflitos, das discussões que vão acontecer ali à época, né? O Malatesta, ele, nesse momento que ele redige esse texto, ele tinha voltado do Egito, onde ele teve presente, construiu também algumas coisas relativas ao anarquismo, e ele estava tentando reorganizar a Internacional na Itália, quando aquele primeiro esboço de 1884 foi publicado. Ele vai ter um intervalo aí entre 1885 e 1889, que ele vai vir para a Argentina e ficar aqui durante 4 anos, e depois ele retorna para a França e para a Inglaterra, quando ele publica essa versão definitiva de 1891 e 1892. Era um momento entre 1879 e 1887 que o anarquismo europeu já trabalhava com algumas polêmicas, né? Quais eram? A primeira delas, entre os anarquistas que defendiam a organização e os anarquistas que eram contrários à organização, e, portanto, entre organizacionistas e anti-organizacionistas. Em segundo lugar, entre os anarquistas, né, revolucionários e anti-estatistas e a social-democracia que eu mencionei, reformistas e defensores do Estado como um caminho para a mudança, e a defesa desse modelo que o Malatesta sustentava, que a gente chama hoje de dualismo organizacional, a necessidade da organização, né, em 2 níveis, no nível de massas e no nível político específico anarquista, e também toda uma corrente de anarquistas que defendia o chamado exclusivismo sindical, que entendia o sindicalismo revolucionário como uma forma prática de anarquismo que fazia com que não fosse necessário a organização própria dos anarquistas, né? E, em alguma medida, esse texto que a gente vai ver aqui hoje, ele lida com todos esses debates. Nesses debates, o Malatesta se posiciona de maneira muito evidente. Ele defende o organizacionismo em contraposição ao anti-organizacionismo. Ele defende essa perspectiva revolucionária e antiestatista do anarquismo em contraposição à social-democracia, ao socialismo reformista parlamentar, e ele defende o dualismo organizacional em contraponto a esse exclusivismo sindical. Então, a sua perspectiva é muito bem definida e, de alguma forma, esse contexto ele acaba aparecendo ali no texto quando a gente vê os argumentos que são mobilizados pelo Malatesta. Então, em relação a essa sua primeira pergunta, é isso aí, Soná. Ô Felipe, só uma curiosidade que quando você estava falando da vida dele, ele chegou a ver então a Revolução Russa, deve ter visto, né, o que aconteceu, Lenin, etc. Tem alguma coisa, algum debate que ele participou em relação a isso, mesmo não tendo muito a ver com o texto? Tem sim. Aliás, tem até uma curiosidade, né? Num determinado momento que a Itália estava agitada, o Malatesta chega lá e é aclamado pelos trabalhadores, sendo chamado de o Lenin italiano, né? Então, ele vivenciou esse período e, de fato, o foco, né, dessas discussões se modifica um pouco depois da Revolução Russa. Então, se as pessoas tiverem interesse, tem um livro do Malatesta que chama Anarquistas, Socialistas e Comunistas, e tem vários textos ali que lidam com essa problemática do bolchevismo já em estado avançado depois da Revolução de 17. Então, ele vivenciou isso sim, mas uma coisa que a gente às vezes tem na cabeça e se equivoca um pouco, né, é que desde a Associação Internacional dos Trabalhadores, ali nos anos 1860, né, até a Revolução Russa, a hegemonia do marxismo vai ser desse setor
reformista, né? Esse setor que defendia as eleições, esse setor bastante moderado ali, que vai tomar corpo mais na Segunda Internacional, mas que na Primeira Internacional já existe um germe e que só vai ceder espaço com a Revolução Russa, a fundação da Terceira Internacional e etc. Então, nesse momento aqui que esse texto é escrito, o Malatesta está combatendo o marxismo, mas ainda nessa figura do socialismo parlamentar. Ah, certo. Bom, vamos ouvir um som então. Estamos colocando playlist normalmente ligado ao tema ou ao país de origem das pessoas, então vamos ouvir um som italiano aí e depois a gente volta para continuar trocando essa ideia sobre o Malatesta. Basta, guarda e nulla più, e anche tra di noi quasi non c'è più tempo per essere persone. Voglio andare oltre questo cielo nero, è tempo di cambiare. Come me ne andrei, ma è tutto quel che ho. Andiamo avanti così, senza più voglia di pensare.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, Antena Rebel dentro da Antena Zero, né? Agora tem várias rádios dentro de uma só. Antena Rebel toca sons rebeldes, punk, 24 horas por dia. E aí hoje a gente está aqui com mais um episódio da série Leituras do Anarquismo, trocando uma ideia hoje sobre o italiano Enrico Malatesta, com o Felipe Correia aqui. O Felipe, agora entrando um pouco no livro, eu queria que você falasse aqui pra gente qual que é o tema que você trouxe para aprofundar esse texto, né? E também o ferramental, né? Que as noções, os conceitos gerais, mais especificamente do livro em si. Legal. Para hoje eu resolvi pegar um tema que está presente ali no texto A Anarquia, que é o tema das relações de poder, das relações de dominação que acontecem, né, no que eu estou chamando aqui nas 3 esferas, na economia, na política, na moral, como se refere o Malatesta, e tentar entender um pouco essa noção de jogo de forças, de classes sociais e de Estado que o Malatesta trabalha para pensar a sociedade, né? Em suma, como você mesmo colocou, é esse conjunto de ferramentas teóricas para entender a realidade, o método dele, né? Que o David Turcato, que é o grande organizador aí das obras completas que estão sendo publicadas agora do Malatesta, vai chamar de realismo, né? Então ele se refere ao método malatestiano como o método realista, né? E dentro desse método há um conjunto de noções e de conceitos que vão passar aí pela discussão que ele faz de sociedade, de sistema, dessas esferas ou níveis, como ele chama, da sociedade, a noção de força e de força social, de poder, dominação e autoridade, e, finalmente, de classes sociais, Estado e governo. Portanto, essas são as ideias que eu pretendo aprofundar aqui hoje e que refletem uma parte desse texto do Malatesta, além dos outros vários assuntos que estão sendo abordados ali. E aí, partindo desse método, então, que você falou que está até sendo publicado agora, como que ele pretende, né, que ele propõe analisar a sociedade, né, diferenças também que tem com outras correntes e tudo mais? Então, o que está sendo publicado agora, para você ver como é que no anarquismo as coisas não são simples, né? O Malatesta, um teórico, um militante dessa envergadura, até hoje não tem as suas obras completas publicadas nem em italiano, né? Então, o Turcato está publicando em italiano, elas estão sendo traduzidas para o inglês e aos poucos vão ganhando. Então, tem essa discussão e tem todas as outras ali que são algumas delas pouco conhecidas, né? O que o Malatesta propõe para pensar a sociedade é entender que, apesar dessa sociedade ser uma sociedade só, para analisá-la, né, para pensar essa sociedade analiticamente, a gente pode dividir ela em 3 esferas ou em 3 níveis, como ele chama. A esfera ou o nível econômico, né, que diz respeito à produção e à distribuição de riquezas, a esfera ou o nível político das decisões, das armas, né, dos conflitos, e a esfera ou o nível moral das ideias e das crenças. Essa é uma maneira que muitos teóricos utilizaram para analisar a sociedade, e o que o Malatesta vai fazer é não só pensar nessas esferas, mas entender que elas se articulam e formam um sistema, ou seja, né, elas se articulam umas com as outras, elas influenciam umas às outras e, portanto, apesar da gente separar isso para analisar e para pensar a sociedade, a gente deve entender essa sociedade como um sistema em que as coisas estão ligadas, né? Então, se destaca aqui essa ideia de esfera ou nível, né, e também essa ideia, concepção de sistema. E ele vai dizer que cada uma dessas esferas ou níveis, né, e, portanto, econômico, político e moral, segundo os nomes que ele mesmo dá, né, conta com relações sociais que podem ser entendidas como relações de forças. Então, aqui tem uma ideia interessante que ele vai dizer, olha, o que acontece na economia? Como é que a gente faz para entender a economia? A gente tem que entender
quais são as forças em jogo e quais forças influenciam outras ou se impõem a outras. Mesma coisa para entender a política, mesma coisa para entender a moral vigente. E, portanto, o Malatesta vai dizer que a realidade é um jogo de forças. Forças essas que influenciam umas às outras, que se impõem umas às outras, e essas forças, elas se dão, né, tanto na economia quanto na política, ou mesmo no campo da moral, né? Forças essas que podem ser materiais ou morais, segundo os termos que ele utiliza, ou seja, ele está dizendo que são forças que podem ser mais concretas ou que têm uma existência física mais evidente, ou mais abstratas, né, como ele diz, intelectuais, portanto, do campo do pensamento, né? E, em geral, ele vai dizer que essas forças materiais elas têm mais influência na sociedade do que as forças morais. E, portanto, ele vai dizer, por exemplo, que as relações dentro da produção capitalista elas são mais influentes do que as ideias que se produzem dentro da sociedade capitalista, ainda que ele esteja muito longe de pregar qualquer tipo de determinismo econômico ou de reducionismo economicista, né? Ele vai dizer que essas forças elas podem ser individuais, coletivas ou sistêmicas. O que significa isso? Os indivíduos têm essa força e, por meio da sua ação, né, podem ter influência na sociedade. Os vários grupos, incluindo as próprias classes sociais, também vão intervir nesse jogo de forças, e a própria estrutura da sociedade tem um papel, né, ao influenciar essas relações de poder, né? Essas forças elas também se formam com base na capacidade, né, que esses sujeitos e que esses grupos têm, e na influência que essas pessoas e esses conjuntos aí, que podem ser as classes sociais, têm em relação uns aos outros, né? Relações que podem ser mais autoritárias ou mais libertárias, mais forçadas ou obrigatórias, no caso das relações pautadas pela dominação, ou mais voluntárias, como no caso das relações pautadas na liberdade. Então, o que há de destacável aqui é que o Malatesta ele pensa a sociedade a partir da noção de conflito social. A realidade ela é sempre uma realidade de conflito, esse conflito é sempre um conflito entre forças, e esse conflito entre forças pode significar conflito de classes, mas é muito mais do que isso, né? Ele vai utilizar essa noção de força para pensar o conflito de maneira geral, incluindo inúmeras outras questões aí para além das classes sociais. E, portanto, aqui se destaca essa noção de força e a ideia de força social, que para ele é uma força que é construída coletivamente, né? E entre as próprias esferas, os níveis, entre a economia, a política e a moral, também existem relações entre forças, né? E ele vai dizer, como eu cheguei a mencionar um pouco anteriormente, que na relação desses campos, né, econômico, político e moral, prepondera uma noção de sistema, de todo, né? E, portanto, numa sociedade capitalista, em geral, você vai ter uma economia que se adapta a uma determinada forma de política e que se adequa também a uma concepção de moralidade, né? E, portanto, esse todo a gente pode dizer que ele é interdependente, né? As partes elas se relacionam entre si e dependem umas das outras. E, portanto, mais para frente a gente vai ver isso, quando a gente falar de sociedade capitalista, estatista, não dá para pensar que essa sociedade pode funcionar apenas com uma ou duas dessas partes, né? Isso vai ser fundamental para a gente entender que, para o Malatesta, não existe capitalismo sem Estado, não existe Estado moderno sem capitalismo e outras reflexões do tipo, tá? Ainda assim, o Malatesta vai sustentar que as esferas que têm um conteúdo mais material, né, em especial a economia e também a política, elas tendem a ser mais influentes que aquelas esferas de conteúdo mais ideal,
né? Principalmente essa esfera que ele está chamando de moral. Então é importante entender aqui que o Malatesta vai falar em interdependência, ele vai falar nessa noção sistêmica. Ele não trabalha, né, com determinismo econômico, ele não trabalha com esse reducionismo economicista, mas ele entende que essas esferas com relações materiais, elas tendem a ter um papel nesse jogo de forças que é um pouco mais significativo do que as esferas que operam com as relações menos materiais, digamos assim. Então é isso, né? Ele vai trabalhar com essa ideia, e é interessante ver como as coisas não funcionam tanto no preto e no branco, digamos assim, né? Porque você tem ali o determinismo econômico numa ponta, você tem aquele idealismo hegeliano, por exemplo, dos jovens hegelianos ali na outra ponta. Agora, no meio disso, tem várias coisas, né? E a gente pode entender que os autores eles deram respostas diferentes aí para essa relação entre as esferas e entre os níveis. O Malatesta ele dá uma importância enorme para o campo das ideias, né, para tudo aquilo que está fora dessas relações mais concretas e materiais, mas ainda assim, né, ele acredita que existe uma certa influência que é mais significativa quanto mais concretas forem essas relações, né? E quando ele vai falar dessas relações de forças, ele vai sustentar uma ideia de que essas relações de forças, elas estabelecem relações ou instituições de poder, de dominação e de autoridade. Malatesta fala muito de instituição, e ele vai entender a instituição exatamente como resultado desse enfrentamento de forças, com algumas preponderando sobre outras, algumas vezes de maneira violenta, de outras vezes de outras maneiras, algumas vezes usufruindo da dominação, né, obrigando os outros a aceitar algo de um outro campo, né, em outras vezes isso é feito de maneira mais libertária, né. E ele vai explicar isso dizendo que, em geral, as relações de poder elas se formam a partir do conflito. Então ele vai entender que quando existe conflito e essa luta entre forças, muitas vezes, no caso de vitória de um grupo sobre o outro, ele chama disso de conquista, né? Existe a formação de grupo de dominadores e de dominados. Se estabelece privilégios, se estabelece relação de poder. É assim que ele explica, por exemplo, o surgimento da propriedade privada e do Estado, né? E essas relações, essas instituições de poder, de dominação, de autoridade, elas vão envolver tanto a capacidade, né, das pessoas, ou seja, aquilo que elas têm como potencial de realizar individualmente ou coletivamente, envolve também essa ideia de força que eu falei para você, né, forças materiais, morais, coletivas, individuais, ou a força da própria estrutura da sociedade, envolve cooperação essa que Malatesta entende que pode ser forçada ou voluntária, imposição de uns sobre outros, institucionalização, né, a formação de estruturas de administração, de controle, etc. E, portanto, é dessa forma que se constitui a sociedade, né? Então ele vai entender que a sociedade ela deve ser pensada a partir do conflito entre forças e que determinadas forças vão se impondo a outras, forjando essas relações de poder, de dominação, e que, portanto, são essas relações que explicam, né, o que é uma sociedade, como funciona uma sociedade. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar nessas noções de poder, de dominação e de autoridade. Beleza, bom, vamos então agora para o intervalo e ouvir mais uma música, e aí a gente volta para continuar falando sobre o Malatesta e o texto dele, A Anarquia. Stop me.
era Enrico iba a llegar. La revuelta dentro nuestro va mala testa, dentro nuestro sus ideas, ni ejército, ni policía, ni autoridad, sin Estado. Enrico mala testa, todos somos hoy. Enrico mala testa, soy yo. Enrico mala testa, todos somos hoy. Enrico mala testa. Cammina con noi, mala testa, è con noi. Il suo ideale non ce l'è, necessito né autorità. Senza stato comunista, libertario, anarchista, italiano, dove andava Enrico la rivolta era vicina, la rivolta. Enrico mala testa, tutti siamo oggi. Enrico mala testa, sono io. Enrico mala testa, tutti siamo oggi. Enrico mala testa. Avanti con la testa. Enrico mala testa, tutti siamo oggi. Enrico mala testa, sono io. Enrico mala testa, todos somos hoy. Enrico mala testa. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Gym Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse gymsex.com.br e orgasme-se. Antena Zero. E aí, que alegria é essa? Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp 982-068-061.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura, acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55 Centro, São Paulo. Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento. Antena0.com/AntenaPress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Voltamos com o Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Hoje mais um episódio da Leituras do Anarquismo. Estou trocando uma ideia aqui hoje com o Felipe Correa sobre o Enrico Malatesta, anarquista italiano, aqui bastante importante. Felipe, você falou aí, você explicou bem o ferramental, e aí eu queria saber como que essas ideias podem ajudar a gente a entender, né, a nossa realidade, como que se aplica isso mais concretamente? Legal, Sunato. A questão aqui é a seguinte, né? A gente estava falando um pouco dessa noção de força, de relações de poder, mas do ponto de vista teórico, né? E o que o Malatesta está fazendo ali é construindo essa caixa de ferramentas teórica que, no fim das contas, serve para a gente usar essas ferramentas, né? Então, quando a gente vai ler a realidade, a gente usa essas ferramentas que ele estava explicando para a gente. Então, do meu ponto de vista, tem algumas ideias que ele sustenta que são muito interessantes para ajudar a gente a fazer análise da história, análise de uma sociedade, análise de conjuntura, quando a gente quiser entender um determinado cenário. Então, essas ideias dele, do meu ponto de vista, elas têm uma utilidade prática muito grande, porque a gente pode aplicar isso para o nosso trabalho do dia a dia, né? Principalmente quem participa de iniciativa política, de algum movimento popular, né? De algum agrupamento, de alguma organização, pode tomar essas sugestões aí do Malatesta como fundamento para pensar a sociedade que a gente está inserido, o nosso passado ou o nosso presente. Então, vamos pegar isso que o Malatesta falou para a gente e tentar transformar num programinha de análise da realidade, né? Como a gente analisa a realidade? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é que a gente se pergunte de que sistema nós estamos falando. Então, a gente vai precisar selecionar um tempo, né? Ou seja, eu estou falando, por exemplo, do Brasil de 2013 a 2020. Tá? Então, esse é um corte temporal e também um corte espacial, né? Quando eu falo de Brasil, quando eu falo de São Paulo, quando eu falo de um bairro, né? Eu estou falando de um corte geográfico, digamos assim. Então, a primeira coisa é selecionar. Eu estou falando de que período e eu estou falando de que espaço. E, a partir daí, eu selecionei esse cenário que eu vou analisar. Lembrando que isso pode ser no presente, isso pode ser no passado, né? Serve para a gente pensar também a história e não só as relações estruturais ou conjunturais do presente, né? Em segundo lugar, quando a gente tem esse cenário montado, a gente tem que tentar mapear quais são as forças que estão operando na realidade, né? Então, é como se a gente fizesse um mapa dessas forças, tentando entender, né, quais são elas, em primeiro lugar, em que esferas elas estão operando, né? Então, isso aqui não é uma análise que propõe a ser só uma análise política, então é importante entender, vamos supor que a gente está querendo analisar o Brasil contemporâneo, é importante pensar na esfera econômica, por exemplo, o papel que essa economia neoliberal tem tido em relação às outras forças que estão em jogo na esfera econômica. Quando a gente vai pensar a política, né, a gente tem que pensar, por exemplo, o bolsonarismo como uma força, e a gente vai ter que mapear quais são as outras forças
em jogo, quando a gente opera, né, e tenta entender a esfera moral, a gente vai ter que buscar entender quais são as grandes forças. Certamente, por exemplo, as igrejas neopentecostais constituem uma força importante nesse jogo. Então, o segundo passo, depois de mapear, né, o cenário, o sistema, é mapear as forças em jogo, em que esferas elas estão operando e, em terceiro lugar, tentar entender como é que essas forças estão se relacionando, como é que o jogo de forças está acontecendo, que forças influenciam outras, que forças acabam sendo só forças auxiliares de outras forças, forças menores, quais forças estão se impondo na relação, né? Ou seja, como essas relações estão acontecendo e quais são os interesses em jogo, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, vamos supor que a gente está querendo fazer uma análise sobre a questão de gênero no Brasil pós-ditadura militar, né? Então o nosso cenário vai ser Brasil de 86 para frente, né? E a gente vai tentar entender as forças em jogo, né? Vejam como as pessoas se confundem, né? Não há dúvida de que quando a gente vai olhar, né, de 85 para frente, não há dúvida, né, de que a questão da emancipação da mulher, por exemplo, ela teve um crescimento muito significativo em termos de força, né? Um campo que veio ganhando mais força ao longo do tempo, mas quando a gente compara, né, com o campo que representa a força do patriarcado, a gente nota que, mesmo que esse campo, né, da emancipação feminina tenha ganhado muito espaço, ou seja, né, essa força, ela sem dúvida cresceu, ela está muito longe, né, de se sobrepor a essa força patriarcal, né, tanto da estrutura da nossa sociedade quanto dos grupos que a promovem ativamente. Então, quando a gente não entende essas relações de força, a gente vai falar essas besteiras, como às vezes as pessoas falam, por exemplo, de que as mulheres estão querendo se impor aos homens, né, agora os homens não têm mais espaço frente às mulheres, né? Isso é uma ideia equivocada que justamente não sabe analisar adequadamente o que significa um crescimento de força e o que significa uma relação de forças em que uma ou algumas se impõem a outra ou a outras, né? Então, quando a gente está discutindo essa questão, isso fica muito evidente, né? Só para dar alguns outros exemplos de como é que a gente pode usar isso, né? Vamos supor que a gente vá analisar o Brasil de 2013 para frente no campo político, né? A gente pode entender, por exemplo, que de 2014 a 2016, a gente tem uma força, que é essa força antipetista, que vai se desenvolvendo, que vai crescendo de maneira muito significativa, até o impeachment, ou aquilo que alguns entendem como golpe, acontece em 2016, né? A gente pode considerar entre 2014 e 2016 aquele bloco como uma única força em jogo. Agora, depois de 2016, a gente já nota essa grande força se dividindo em pelo menos duas outras forças, né, que seria uma força que vai continuar ali na centro-direita, em torno do tucanato, que vai minguando cada vez mais, e uma força que vai ganhando cada vez mais espaço na direita brasileira, que é a força do bolsonarismo, que culmina em 2018 na eleição dele. Então vejam que a depender de quando a gente considera, né, essas forças elas se modificam, né? Não estou nem colocando no jogo aqui centro-esquerda, esquerda e outros atores, só dando um exemplo que para analisar, por exemplo, a direita brasileira de 2013 para frente, é importante notar que essas forças elas são dinâmicas, né? Elas não são sempre as mesmas, elas se modificam e elas vão se influenciando, elas vão se impondo umas às outras e elas vão explicando por que as coisas são como elas são. Voltando um pouco ao Malatesta, ele vai pensar que a sociedade capitalista e estatista é um sistema de dominação histórico que nessas três esferas, nos três níveis, econômico, político, moral, a gente tem algumas classes que se impõem a outras classes. Existe um conjunto aí de classes dominantes
que possuem a propriedade daquilo que o Malatesta chama de meios de vida e os privilégios, né, que se originam com essas propriedades, e essas classes dominantes exercem aquilo que o Malatesta também chama de um poder autoritário, né, associado a essas esferas, a esses níveis. Então vamos entender como é que funcionam essas esferas e esses níveis, né? Na economia, Malatesta aponta que existe a propriedade dos meios de produção, terra, o capital, e também dos meios de distribuição. Há, portanto, privilégios econômicos, né, a própria propriedade privada dos meios de produção e distribuição, e nessa relação de propriedade e nesses privilégios, uma minoria ela priva a maioria dos meios de subsistência, é o que Malatesta vai chamar de poder econômico. Na esfera política, existe a propriedade dos meios de governo, né, do poder governamental, portanto, privilégios políticos, a propriedade dos meios de governo, e nessa esfera existe uma minoria que priva a maioria dos meios de administração, ou aquilo que o Malatesta vai chamar de poder político. E, finalmente, na esfera moral, existe a propriedade dos meios de comunicação e de instrução, privilégios de ordem moral, né, com relação à propriedade dos meios de comunicação e instrução, e nessa esfera, nesse nível, uma minoria priva a maioria dos meios de comunicação e de instrução. É o que a gente poderia chamar, né, fazendo uma analogia ao que o Malatesta chama de poder econômico e poder político, a gente poderia falar num poder moral ou num poder ideológico. Então é dessa maneira que eu entendo que esse ferramental pode ser usado para pensar a realidade e que a gente utilize essas noções de poder econômico, poder político, poder ideológico para tentar entender, né, na economia que a gente vive, por exemplo, quais são os agentes e as forças hegemônicas, né? Mesma coisa na política, mesma coisa no campo da moral, da ideologia, e, portanto, que a gente consiga entender, né, as classes sociais e os interesses em jogo nessas três esferas. É isso aí. Boa, vamos então ouvir mais um som aí, Felipe, para a gente continuar depois a trocar essa ideia sobre o livro A Anarquia e todo esse ferramental aí do Malatesta. Valeu. Aldo Bianzino, Stefano Cucchi, Federica Aldrovandi, Giuseppe Uva, Gabriele Sandri, Carlo Giuliani e tutti gli altri sappiamo chi è stato. Di padre e figlio, cresce il custodio, in ogni strada, in ogni stadio, sangue negli occhi, figlie spezzate, si alza un grido, sopra le barricate. Frana, la curva frana, sulla polizia italiana. Frana, la curva frana, su quei figli di puttana. Fottute, ragazzi fuori, bande nelle curve, ruggiscono i quartieri, torture e abusi, sguardi d'agguato, e sì, e mi, nemici dello Stato. Frana, la curva frana, sulla polizia italiana. Frana, la curva frana, su quei figli di puttana. Deve esserci violenza, che violenza sia, ma che sia contro la polizia. Se deve esserci violenza, che violenza sia, ma che sia contro la polizia. Frana, la curva frana, sulla polizia italiana. Frana, la curva frana, su quei figli di puttana.
Estamos de volta com o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, que agora tá, na verdade, Antena Rebel dentro da Antena Zero. E hoje a gente está aqui com mais um episódio do Leituras do Anarquismo, hoje falando sobre o Malatesta com o Felipe aqui. O Felipe, você já falou aí, você deu um bom ferramental, até tava pensando aqui das outras vezes que eu li esse livro e depois, então parece que são vários livros que eu li, porque cada hora eu vou pegando aspectos diferentes dele, né? Então é bastante interessante. E aí uma coisa que eu queria te perguntar para você falar um pouco, na verdade, sobre as classes sociais e o Estado. Como que isso entra nessa análise, nesse método aí do Malatesta? Legal, Suná. Cara, sobre isso que você disse de ler os textos, né, é muito comum mesmo, né? Comigo também acontece, a gente vai lendo os textos, assim, anos depois, e a gente vai entendendo outras coisas, né? Por isso que o processo de aprendizado, de conhecimento, ele é tão constante, assim, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar, né? E sobre isso que você fala das classes e do Estado, também tem coisas bem interessantes nesse texto, né? Malatesta vai pensar as classes sociais como um conceito que articula também essas três esferas, né, esses três níveis, econômico, político e moral. Então, ele vai refletir que na economia você tem os proprietários, né, que são os burgueses e os latifundiários, que submetem os proletários e os camponeses, né? Malatesta tem que prestar um pouco atenção porque várias vezes, como outros anarquistas, ele usa o termo proletários para se referir a algo mais amplo do que o operariado urbano industrial, né? Ele usa no sentido genérico de trabalhadores, algumas vezes inclusive abarcando o campesinato, né? Então, na esfera econômica, a gente tem os burgueses e os latifundiários que submetem os proletários urbanos e rurais e os camponeses, né? Na esfera política, ele vai apontar os governantes, os juízes e os policiais, ele aponta isso nominalmente, né? Ele chama isso de os funcionários, né? Ou que a gente poderia chamar de burocracia, que submete, né, todo um conjunto de governados na sociedade. E no campo moral, ele vai falar das autoridades religiosas, das autoridades da educação, do campo da comunicação em geral, que submetem aqueles que não são instruídos ou aqueles que são pouco instruídos. E, portanto, ele trabalha com essa noção de classes sociais pensando para além da economia. Isso é uma inovação, né, quando a gente compara com a discussão do socialismo mais clássico, que, em geral, tanto o socialismo quanto os próprios liberais vão trabalhar a ideia de classes vinculada, pura e simplesmente, à esfera econômica. E os anarquistas, né, em geral, e o Malatesta em particular, vão elaborar um pouco dessa ideia de uma concepção de classe que extrapola a economia. Então, sem dúvida, a burguesia é uma classe dominante, mas a burocracia também é uma classe dominante, o clero também é uma classe dominante, e isso vai ter uma discussão importante para quando ele vai apontar quem são os inimigos dos anarquistas, né? E quando ele discute o conflito de classes, né, ele está pensando menos nesses conflitos que são particulares entre, por exemplo, o proletariado urbano industrial e o industrial, o dono da indústria, né? E ele está pensando mais a luta de classes de uma maneira ampliada entre aquilo que ele vai chamar de classes privilegiadas, né, me referir como classes dominantes. Isso é uma outra coisa que se nota ali no texto, né? Malatesta usa muitos termos diferentes para se referir às classes dominantes e às classes oprimidas, inclusive, às vezes, no plural, né, classes, às vezes no singular, né? Então precisa tomar um pouco desse cuidado que, como ele não era um acadêmico, não tem esse rigor terminológico, a gente tem que entender nesse sentido, né? Ele vai pensar a luta de classes desses dois conjuntos mais amplos aí de classes privilegiadas e classes oprimidas, e, portanto, de um lado, né,
essa minoria de burgueses, de latifundiários, de funcionários, o clero e etc., e do outro lado, né, os trabalhadores ou esse proletariado no sentido amplo, campesinato, e todos aqueles que são oprimidos econômica, política e moralmente. No Estado, né, no que diz respeito ao Estado, e esse é um tema que ocupa bastante o texto A Anarquia, né, o Malatesta faz ali uma discussão do porquê que ele gosta de se referir mais ao Estado como governo, né, e isso tem uma discussão enorme na ciência política, em geral, se diferencia as duas coisas, né, Estado, a estrutura política que se mantém governo, né, aquele agrupamento, aquela instituição que ocupa o Estado durante um certo período, mas o Malatesta não trabalha com essa diferenciação. Então, quando a gente lê Estado ou lê governo na obra dele, são sinônimos, em geral, com o sentido de Estado, essa estrutura política de longa duração, né? Para ele, o Estado é esse conjunto de instituições que tem o monopólio das decisões, né, que pessoas que vão fazer a gestão da sociedade, e um Estado que é administrado por uma classe de funcionários, né, pela burocracia. E a burocracia ele vai colocar, é uma classe que em geral está aliada às outras classes dominantes, mas não raro, né, também estabelece certos conflitos com as outras classes dominantes. Então o Estado é esse instrumento, né, de dominação que tem o monopólio das decisões e da gestão da sociedade e que é administrado por essa classe de funcionários que é a burocracia. Estado esse que tem a função de preservar a ordem estabelecida e garantir a exploração do trabalho. Portanto, é um Estado que protege a propriedade privada, né, com a mediação das relações capital-trabalho e também por meio da repressão. Dessa reflexão dele deriva a ideia, né, anarquista de que o Estado não é um instrumento de emancipação. Então, como outros anarquistas, né, como todos os outros anarquistas, o Malatesta considera que não dá para a gente chegar à emancipação por meio do Estado, seja por via reformista ou revolucionária, né? Então, a gente estava falando ali de Segunda e Terceira Internacional, o Malatesta está contrapondo essa ideia tanto da social-democracia quanto do comunismo leninista, né, de que o Estado pode ser utilizado como uma alavanca para a promoção do socialismo e do comunismo, né? O Malatesta vai falar, assim como Bakunin e outros, do perigo de uma nova classe privilegiada. Então isso é uma outra coisa interessante, né? Malatesta está falando aqui, né, quando ele escreve esse texto, antes da virada do século XX, ele está falando na possibilidade da criação de uma nova classe privilegiada se tomasse o Estado e tentasse usar esse instrumento para promover o socialismo e o comunismo, né? E é exatamente a leitura que vai se confirmar depois da Revolução Russa e que ele vai passar a enfatizar essa ideia de que sim, na Rússia, na União Soviética, havia classe dominante, essa nova classe privilegiada que é a burocracia. E nesse sentido, o conceito de Estado e essa diferenciação que ele faz em relação ao Estado com outros campos do socialismo é algo também muito importante para entender esse método da liberdade, né, essa estratégia que ele aponta de mudança, que eu não abordei muito aqui hoje, mas que vai ser discutida em vários outros textos dele, né? Deixo recomendado aqui para quem tiver interesse em se aprofundar, o Malatesta tem uma compilação de artigos, outra, né? Eu falei daquela Anarquistas, Socialistas e Comunistas, é uma boa compilação. Tem uma outra que eu gosto muito também, que chama Escritos Revolucionários, e vocês vão encontrar outros escritos aí, nas editoras que trabalham com esse tema, né? Intermezzo, na Edra, e muita coisa na internet. E se quiserem comentários, né, meus e de outros autores aí sobre o Malatesta em textos um pouco mais aprofundados, deem uma olhada lá no Instituto de Teoria e História Anarquista, que tem umas tantas coisas também para se aprofundar aí no Malatesta, que é esse anarquista tão importante aí,
e assim como os outros relativamente pouco estudado, tá bom? É isso aí, Suná. Pô, valeu, Felipe. Infelizmente aí temos que finalizar o programa, mas espero que voltamos a trocar ideia aí sobre o Malatesta e outros, porque eu já falei isso em outros episódios, passa um bloco, dá vontade, cada bloco dá para fazer vários podcasts diferentes, né? Então agradecer aí a presença e deixar aí o espaço, se quiser falar aí sobre o Instituto, enfim, deixar aí o espaço para você divulgar aí as paradas. Legal. Cara, a primeira coisa é agradecer de novo aí o convite, eu estou sempre à disposição, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aí no Desobediência importantíssimo, né? Coisas interessantíssimas aí saindo, circulando pra caramba, então parabenizo você aí e os outros envolvidos nessa iniciativa que é tão importante, e deixo os contatos aqui para as pessoas que tiverem interesse mais no campo da pesquisa. Tem aí o site do Instituto de Teoria e História Anarquista, né? Tem muita pesquisa, tem material de anarquistas e outras coisas mais, e para quem tiver mais interessado aí no campo da militância, eu indico a Coordenação Anarquista Brasileira, né? Tá na internet, tem site, tá em todas as redes sociais aí, e aqui em São Paulo, OASL, Organização Anarquista Socialismo Libertário, para as pessoas que tiverem interesse também em pôr a mão na massa aí. É isso aí. Beleza. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, na Antena Rebel. A Antena Rebel, ela tá dentro do antenazero.com lá, então você entrando no antenazero.com vai ter o player da Antena Zero, da Antena Rebel, da Antena Metal, aí você escolhe lá. E quem que não conseguir ouvir no dia, é só acessar nosso site, que é desobedienciasonora.milharal.org, e também estamos nos Spotify, nos agregadores de podcast, Instagram, Facebook, em todos esses lugares aí. Valeu, até o próximo episódio dessa série Leituras do Anarquismo. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.